disse ela, com um traço de humor na voz. Não vou a baile nenhum. No meio de toda a ira e o remorso, suas palavras me trouxeram alívio. Era errado, até perigoso, considerar Mike e os outros mortais interessados em Bella como rivais, mas eu tinha que admitir que era exatamente isso que haviam se tornado para mim. E por que não? Perguntou Mike, áspero. Fiquei incomodado ao ouvi-lo usar esse tom com ela. Contive um rosnado. Vou a Seattle no sábado, respondeu Bella. A curiosidade não era tão malévola quanto teria sido antes, diante da minha atual e total determinação em descobrir as respostas para tudo. Em breve eu saberia o motivo por trás dessa nova revelação. A voz de Mike se tornou desagradavelmente bajuladora. Não pode ir em outro fim de semana? Não, desculpe. Bella agora soava mais ríspida. Então você não devia fazer a Jazz esperar mais tempo. É grosseria. Sua preocupação com os sentimentos de Jessica agitaram as chamas de meu ciúme. Era óbvio que aquela viagem a Seattle era uma desculpa para dizer não. Será que ela recusara apenas por lealdade à amiga? Era desprendido o suficiente para tomar tal atitude? Será que, na verdade, desejava poder aceitar? Ou ambos os palpites estavam errados? Será que ela estava interessada em outra pessoa? É, tem razão, resmungou Mike, tão desmoralizado que quase senti pena dele. Quase. Mike baixou os olhos, bloqueando a minha visão do rosto de Bella, através dos pensamentos dele. Eu não ia tolerar aquilo. Virei-me para ler o rosto dela, por conta própria, pela primeira vez em mais de um mês. Senti um grande alívio ao me permitir esse gesto. Imaginei que seria a mesma sensação de pressionar gelo em uma queimadura latejando, um cessar brusco da dor. Ela estava de olhos fechados, com as mãos encostadas no rosto e os ombros curvados, em uma postura defensiva. Balançou a cabeça bem de leve, como se estivesse tentando enxotar algum pensamento. Frustrante. Fascinante. A voz do Sr. Bunny a despertou desvaneio e seus olhos se abriram devagar. Ela me fitou imediatamente, talvez sentindo meu olhar. Encarou-me com a mesma expressão perplexa que me assombrava havia tanto tempo. Não senti remorso, culpa ou raiva naquele segundo. Sabia que esses sentimentos voltariam. E logo, mas durante aquele instante experimentei uma sensação estranha e tensa, como se eu tivesse triunfado e não perdido. Ela não desviou o olhar, embora eu o encarasse com uma intensidade inconveniente, tentando em vão ler seus pensamentos através de seus suaves olhos castanhos. Estavam carregados de perguntas, mais do que respostas. Eu vi o reflexo dos meus próprios olhos, escuros de sede. Já fazia quase 2 semanas desde minha última caçada. Não estávamos no dia mais seguro para minha força de vontade sucumbir. No entanto, a escuridão não pareceu amedrontá-la. Ela não desviou o olhar, e um tom rosado suave irresistivelmente atraente, começou a colorir sua pele. No que você está pensando agora? Quase fiz a pergunta em voz alta, mas naquele momento o Sr. Burner chamou o meu nome. Selecionei a resposta correta dentro da cabeça dele e olhei brevemente em sua direção, aproveitando para respirar. O ciclo de Krebs. A sede queimava minha garganta, retesando meus músculos e enchendo minha boca de veneno. Então fechei os olhos, tentando me concentrar e afastar o desejo que me devastava por dentro, desejo pelo sangue de Bella. O monstro estava mais forte do que nunca, regozijando-se. Ele acolhia esse futuro duplo que lhe dava uma chance de 50% de obter aquilo pelo que ansiava tão cruelmente. O terceiro futuro, instável, que tentei construir somente por meio da força de vontade, ruíra, destruído, surpreendentemente por ciúme, e o monstro cada vez mais se aproximava de seu objetivo. O remorso e a culpa agora queimavam junto com a sede, e, se eu tivesse a capacidade de produzir lágrimas, elas teriam surgido em meus olhos naquele momento. O que eu fizera? Sabendo que a batalha já estava perdida, não parecia haver razão para resistir ao meu desejo. Virei-me para encarar a garota de novo. Ela se escondera atrás dos cabelos, mas dava para ver que sua face estava um vermelho intenso. O monstro gostou daquilo. Dessa vez ela não retribuiu meu olhar, mas encostou uma mecha do cabelo escuro nos dedos, com ar de nervosismo. Seus dedos delicados, seu pulso fino,
tão quebradiços, como se minha respiração fosse capaz de rompê-los. Não, não, não. Eu não podia continuar. Ela era frágil demais, boa demais, preciosa demais para merecer aquilo. Eu não podia permitir que a minha vida colidisse com a dela, que a destruísse. Contudo, tão pouco, conseguia ficar longe dela. Alice tinha razão quanto a isso. O monstro dentro de mim sibilava, contrariado, enquanto eu me debatia. Meu breve período ao lado dela passou rápido demais. Enquanto eu vacilava entre a cruz e a espada, o sinal tocou e ela começou a juntar as coisas sem me dirigir o olhar. Fiquei desapontado, mas não podia esperar nada diferente. A maneira como a vinha tratado desde o acidente era imperdoável. Bela? Chamei, incapaz de me conter. Minha força de vontade estava destroçada. Ela hesitou antes de me fitar. Quando se virou, sua expressão estava cautelosa, receosa. Lembrei a mim mesmo que ela tinha todo o direito de desconfiar de mim, que deveria desconfiar. Ela esperou que eu continuasse, mas apenas a encarei, lendo seu rosto. Puxei golfadas rasas de ar em intervalos regulares, lutando contra a sede. Que foi? Perguntou ela, finalmente. O tom de voz áspero. Está falando comigo de novo? Não tinha certeza de como responder à pergunta. Eu estava falando com ela de novo, no sentido a que Bela se referia. Não se pudesse evitar, e tentaria evitar. Na verdade, não, afirmei. Ela fechou os olhos, que só tornou as coisas mais difíceis. Bloqueou meu melhor canal de acesso aos seus sentimentos. Ela inspirou profundamente e demoradamente e falou, ainda de olhos fechados. Então, o que você quer, Edward? Certamente não era assim que os seres humanos conversavam. Por que ela estava fazendo aquilo? Mas como responder? Com a verdade, decidi. Dali em diante eu seria o mais franco possível. Eu não queria merecer a desconfiança dela, mesmo que ganhar sua confiança fosse impossível. Desculpe, disse-lhe. Eu estava sendo mais verdadeiro do que ela jamais poderia imaginar. Infelizmente, pela segurança da minha família, só podia me desculpar pelo mais superficial. Tenho sido muito rude, eu sei, mas é melhor assim, pode acreditar. Ela abriu os olhos, ainda com uma expressão de cautela. Não sei o que quer dizer. Tentei transmitir-lhe um aviso, o máximo que poderia me permitir. É melhor não sermos amigos. É óbvio, isso ela conseguia entender. Era uma garota brilhante. Confie em mim. Ela estreitou os olhos e me lembrei de que eu já lhe dissera essas mesmas palavras logo antes de quebrar uma promessa. Seus dentes se cerraram com um clique cáustico. Claramente, ela também se lembrava. É péssimo que você não tenha chegado a essa conclusão antes, disse ela, com raiva. Podia ter se poupado de todo esse arrependimento. Encarei-a em estado de choque. O que ela sabia a respeito dos meus arrependimentos? Arrependimento? Arrependimento de quê? Indaguei. De não deixar simplesmente que aquela van me esmagasse. Fiquei estático, atordoado. Como ela podia pensar aquilo? Salvar sua vida foi a única coisa aceitável que eu tinha feito desde que a conheci. A única coisa da qual não me envergonhava, que me deixava contente pela minha própria existência. Tinha me empenhado em mantê-la viva desde o primeiro momento em que senti seu cheiro. Como ela podia duvidar de meu único ato decente no meio de toda aquela confusão? Acha mesmo que me arrependo de ter salvado você? Eu sei que se arrepende, retrucou ela. Sua avaliação de minhas intenções me tirou do sério. Você não sabe de nada. Como a mente dela funcionava de um modo desconcertante e incompreensível, sua forma de pensar devia ser absolutamente diferente da de outros seres humanos. Essa devia ser a explicação para o silêncio mental. Ela era completamente distinta. Bella virou o rosto com um movimento brusco, voltando a cerrar os dentes. Suas bochechas estavam coradas, dessa vez de raiva. Empilhou seus livros, agarrando-os com forças, e saiu para fora, batendo os pés e sem olhar para trás. Por mais exaltado que eu me sentisse, algo em sua raiva atenuou meu aborrecimento. Eu não tinha certeza do que exatamente tornava a raiva de Bella, de certa maneira, encantadora. Ela caminhou tensa, sem olhar para onde ia, e seu pé bateu no batente da porta. Todas as suas coisas se estatelaram no chão. Em vez de se curvar para recolhê-las, ela permaneceu de pé, rígida, sem nem olhar para baixo, como se não soubesse se valeria a pena recuperar os livros. Ninguém estava ali para me observar. Fui rapidamente até ela e juntei seus livros antes mesmo que ela examinasse a bagunça. Quando ela fez a menção de pegar os livros, me viu e ficou paralisada. Entreguei-lhe tudo, tomando cuidado de não encostar minha pele gelada na dela. Obrigada, disse com uma voz cortante. Não há de quê.
Minha voz ainda estava rouca de irritação que eu sentira, mas, antes que eu pudesse pigarrear e tentar de novo, ela se esticou de repente e saiu com passadas pesadas em direção à aula seguinte. Observei-a até não conseguir mais avistar sua figura raivosa. A aula de espanhol passou sem que eu me desse conta. A senhorita Golfe nunca questionava minha falta de atenção. Ela sabia que meu espanhol era melhor do que o dela e não me importunava, deixando-me em paz para pensar. Então eu não conseguia ignorar a garota. Isso era evidente. Mas será que significava que eu não tinha opção senão destruí-la? Esse não podia ser o único futuro disponível. Tinha que haver uma alternativa, algum equilíbrio. Tentei pensar em uma saída. Não prestei muita atenção em Emmett até o fim das aulas. Ele estava curioso. Emmett não era excessivamente intuitivo acerca de nuances dos humores dos outros, mas conseguia perceber a óbvia mudança no meu e pensava no que tinha acontecido para remover a carranca impetuosa do meu rosto. Esforçava-se para definir a mudança. E, afinal, concluiu que eu parecia esperançoso. Esperançoso? Era assim que o mundo exterior me via? Refleti sobre essa ideia enquanto caminhávamos até o Volvo, imaginando o que exatamente eu deveria esperar. Não tive, no entanto, muito tempo para refletir. Sensível como eram os pensamentos que envolvessem a garota, o som do nome de Bella na cabeça dos seres humanos, que eu não deveria considerar como rivais, captou minha atenção. Eric Tyler, tendo ouvido falar, com muita satisfação, do fracasso de Mike, se preparavam para avançar. Eric já estava posicionado apoiando na picape de Bella, onde ela não poderia evitá-lo. A aula de Tyler se alongava como uma tarefa que o professor resolveu passar, e ele estava desesperado para correr e alcançá-la antes que ela escapasse. Eu tinha que ver aquilo. Espere pelos outros aqui. Tudo bem? Murmurei para Emmett. Ele me fitou desconfiado, mas depois deu de ombros e concordou. O rapaz perdeu o juízo, pensou, achando graça. Bella estava saindo do ginásio e esperei em um local onde não pudesse me ver. Quando ela se aproximou da emboscada de Eric, saí andando e ajustei minha velocidade para passar por ali no momento oportuno. Quando Bella avistou o garoto à espera, percebi que seu corpo se retesou. Parou por um instante, mas depois relaxou e prosseguiu. Oi, Eric. Eu a ouvi dizer com uma voz amistosa. Fiquei brusca e inesperadamente ansioso. E se, de alguma maneira, ela gostasse desse adolescente desengolçado, com a pele pouco saudável? E se o fato de ter sido generosa com ele mais cedo não tivesse sido apenas altruísmo? Eric engoliu em seco, fazendo barulho alto, o pomo de Adão saliente. Oi, Bella. Ela parecia não perceber o nervosismo do rapaz. E aí? Falou ela, destrancando a picape sem olhar para a expressão amedrontada de Eric. Eu só estava pensando se você gostaria de ir ao baile de primavera comigo. A voz de Eric falhou. Finalmente ela ergueu os olhos. Será que estava surpresa ou satisfeita? Eric não conseguiu retribuir o olhar, o que não me permitiu ver o rosto de Bella na mente dele. Pensei que as meninas é que deviam convidar, disse ela, soando incomodada. Bom, concordou ele, cabisbaixo. Esse rapaz digno de pena não me irritava tanto quanto Mike Newton, mas eu não conseguia me sentir solidário com sua aflição até Bella lhe responder com uma voz gentil. Obrigada por me convidar, mas vou a Seattle nesse dia. Ele já ouvira aquilo. Ainda assim, foi uma decepção. Ah, murmurou ele, mal ousando erguer o olhar para encará-la. Bom, quem sabe na próxima. Claro, concordou ela. Em seguida, Bella mordeu o lábio, como se estivesse arrependida por ter aberto uma brecha. Isso me deixou contente. Eric deu alguns passos e se afastou, seguindo na direção errada, para longe de seu carro, sua única rota de fuga planejada. Passei por ela naquele momento e ouvi seu suspiro de alívio. Ri antes de conseguir me controlar. Ela se virou ao ouvir minha risada, mas fixei o olhar diretamente à frente, tentando evitar que meus lábios se franzissem achando graça. Tyler estava atrás de mim, quase correndo, tamanha pressa para alcançá-la antes que ela desse partida no carro. Ele era mais ousado e confiante do que os outros dois. Só havia esperado tanto tempo para se aproximar de Bella porque respeitava o interesse prévio de Mike. Eu torcia para que ele conseguisse alcançá-la por dois motivos. Se, como eu estava começando a suspeitar, toda essa tensão aborrecia Bella, eu queria observar sua reação. Porém, se não fosse o caso, se o convite de Tyler fosse o que ela esperava, eu também queria saber. Considerei Tyler Crowell
um rival, ciente de que se tratava de uma atitude incensurável. Ele me parecia entediante, medíocre e comum, mas o que eu sabia das preferências de Bella? Talvez ela gostasse de rapazes comuns. Estremeci ao pensar nisso. Eu nunca seria um rapaz comum. Que estupidez a minha me colocar como candidato ao amor de Bella. Como ela poderia, algum dia, se interessar por alguém que, para todos os efeitos, era o vilão da história? Ela era boa demais para se interessar por um vilão. Embora eu devesse deixá-la de lado, minha curiosidade indesculpável me impedia de fazer a coisa certa, de novo. Mas e se Tyler perdesse a oportunidade naquele momento e a procurasse mais tarde, quando eu não teria como saber o resultado? Avancei com meu voo para a pista estreita, bloqueando a passagem de Bella. Meus irmãos já se aproximavam, mas, como Emmett lhes descrevera meu comportamento esquisito, caminhavam devagar, me encarando, tentando decifrar minhas ações. Observei a garota pelo retrovisor. Ela fitava a traseira do meu carro furiosa, sem retribuir meu olhar, com o ar de quem preferia estar dirigindo com um tanque de guerra em vez de um Chevy enferrujado. Tyler correu até seu carro e tomou lugar na fila atrás dela. Grato por meu ato fez um sinal na direção de Bella, tentando chamar sua atenção, mas ela não reparou. Ela esperou um minuto, depois desceu do carro, forçando um andar descontraído enquanto se aproximava da janela da carona. Deu um tapinha no vidro. Ela levou um susto e fitou o ar desconcertado. Após um segundo, desceu o vidro manualmente, com certa dificuldade. Desculpe, Tyler, disse a voz, irritada. Estou presa atrás dos Cullen. Falou meu sobrenome com uma voz carregada. Ah, eu sei, comentou Tyler, indiferente ao mau humor de Bella. Só queria perguntar uma coisa enquanto estamos presos aqui. Ela abriu um sorriso convencido. Fiquei satisfeito pelo modo como ela empalideceu diante da óbvia intenção de Tyler. Vai me convidar para o baile de primavera? Perguntou ele, sem nem pensar no risco de derrota. Eu não estarei na cidade, Tyler, respondeu Bella, a voz ainda obviamente irritada. O Mike me contou. Então por que? Começou a perguntar. Ele deu de ombro. Eu esperava que você só estivesse se livrando dele, do jeito mais fácil. Os olhos de Bella faiscaram e depois se abrandaram. Desculpe, Tyler, disse ela, embora não parecesse nem um pouco arrependida. Eu estarei mesmo fora da cidade. Dada sua habitual tendência de colocar as necessidades dos outros acima das próprias, fiquei um pouco surpreso com a determinação de Bella no que se referia ao baile. De onde vinha aquela atitude? Tyler aceitou a justificativa, mantendo sua autoconfiança inabalada. Tudo bem, ainda temos o baile de formatura. Todo empedigado, caminhou de volta ao carro. Foi bom ver que eu tivesse esperado para ver aquilo. A expressão horrorizada no rosto de Bella era impagável e me mostrou que eu não deveria estar tão desesperado para saber. Ela não se interessava por nenhum desses machos humanos que desejavam cortejá-la. Além disso, sua expressão talvez tenha sido a coisa mais engraçada que já vi. Então minha família chegou, confusa ao me ver gargalhando, e não com a cara fechada para tudo e todos ao meu redor. Qual é a graça? Quis saber Emmett. Só balancei a cabeça enquanto Bella fazia rugir seu motor barulhento. Mais uma vez ela pareceu desejar que seu carro fosse um tanque de guerra. Vamos logo, sibilou Rosalie, impaciente. Pare de ser idiota, se você conseguir. As palavras dela não me irritaram. Eu estava de muito bom humor, mas fiz o que pediu. Ninguém falou comigo no caminho até em casa. Continuei rindo sozinho, de vez em quando, ao me lembrar da cara de Bella. Quando virei na entrada, aumentando a velocidade, já que não havia mais testemunhas por perto, Alice arruinou meu humor. Então agora posso falar com a Bella? Perguntou ela, de repente. Não, disparei. Não é justo. Estou esperando o quê? Não decidi nada, Alice. Ah, tanto faz, Edward. Na mente de Alice, os dois destinos de Bella estavam claros de novo. Qual o sentido de se tornar amiga dela? Murmurei subitamente, mal-humorado. Se eu simplesmente vou matar a Bella. Alice hesitou por um segundo. Tem razão, admitiu. Fiz a última curva fechada a quase 150 km/h e parei cantando pneu a centímetros da parede traseira da garagem. Boa corrida para você, disse Rosalie, com ar convencido, enquanto eu me lançava para fora do carro. Mas eu não fui correr naquele dia. Em vez disso, fui caçar. Os outros planejavam caçar no dia seguinte, mas eu não podia me dar ao luxo de ficar com sede naquele momento. Eu me cedi, bebendo mais do que o necessário, me fartando novamente. Um pequeno grupo de alces e um urso negro, que tive a sorte de encontrar naquela época do ano. Fiquei tão cheio que me senti desconfortável. Por que aquilo não podia ser suficiente? Porque o cheiro dela tinha que ser mais forte do que tudo, e não apenas o cheiro.
Havia alguma coisa nela que atraía a tragédia. Ela estava em Forks havia apenas poucas semanas e já se aproximara de uma morte violenta em 2 ocasiões. Até onde eu sabia, naquele exato momento, ela poderia estar enverdando por uma trilha que levaria a outra sentença de morte. O que seria dessa vez? Um meteorito atravessando o telhado da casa e esmagando-a na cama? Eu não conseguia caçar mais, e ainda faltava algumas horas para o sol nascer. Então me ocorreu que era difícil descartar a ideia do meteorito e outros possíveis perigos. Tentei ser racional, avaliar a probabilidade de todos os desastres que eu podia imaginar, mas não adiantou. Afinal de contas, quais eram as chances de uma garota como ela vir morar em uma cidade com uma porcentagem considerável de residentes vampiros? Quais eram as chances dela se tornar uma atração perfeita para um deles? E se algo acontecesse com ela durante a noite? E se eu fosse para a escola no dia seguinte, com cada sentido e sentimento concentrado no espaço que ela deveria ocupar? E se o lugar estivesse vazio? De súbito, o risco pareceu inaceitável. A única maneira de garantir que Bella estaria segura era ter alguém pronta para agarrar o meteorito antes que caísse nela. Aquela inquietação me dominou novamente e me dei conta de que estava indo ao encontro de Bella. Passava da meia-noite e a casa dela estava escura e silenciosa. A picape estava estacionada junto ao meio-fio, a viatura do pai na entrada. Não havia nenhum pensamento consciente nas redondezas. Fiquei vigiando a casa da escuridão do bosque que a margeava a leste. Não havia nenhum sinal de qualquer espécie de perigo, além de mim mesmo. Prestei atenção e escutei o som de 2 pessoas respirando dentro da casa, 2 corações batendo em ritmo regular. Então tudo devia estar bem. Apoiei-me no tronco de um pinheiro jovem e me acomodei à espera de meteoritos errantes. O problema era que esperar liberava a mente para todo tipo de especulação. Obviamente, o meteorito não passava de uma metáfora para todas as coisas improváveis que poderiam dar errado. Porém, nem todo perigo riscaria o céu com esguichos de fogo brilhante. Eu conseguia enumerar muitos perigos que chegariam sem avisar, ameaças que poderiam se infiltrar sorrateira e silenciosamente nas casas escuras, que poderiam inclusive já estar lá dentro. Eram preocupações ridículas. A rua não tinha encanamento de gás natural, então um vazamento de monóxido de carbono era improvável. Eu duvidava de que usassem carvão com frequência. A península de Olympic oferecia poucos perigos em termos de vida selvagem. Eu era capaz de ouvir todos os animais de grande porte. Não havia serpentes venenosas, escorpiões ou lacraias, só algumas aranhas, nenhuma mortal para um adulto saudável. E mesmo assim, quase nunca estavam nas casas. Ridículo, eu sabia disso. Sabia que estava sendo irracional. Contudo, me sentia ansioso, inquieto. Não conseguia espantar cenários nefastosos de minha mente. Se ao menos eu pudesse vê-la, eu ia dar uma olhada. Em apenas meio segundo eu havia cruzado a frente e escalado a lateral da casa. A janela de cima devia dar para um quarto, provavelmente o quarto principal. Talvez eu devesse ter começado na parte de trás. Ficaria menos visível. Pendurado por uma das mãos no beiral da janela, olhei pelo vidro e fiquei sem ar. Era o quarto dela. Dava para vê-la na cama pequena, as cobertas no chão e os lençóis enroscados nas pernas dela. Ela estava muito bem, claro, como meu modo racional já sabia, segura, mas não em paz. Enquanto eu observava, ela se mexeu, agitada, e jogou um braço sobre a cabeça. Não dormia profundamente, pelo menos não nessa noite. Será que sentia que o perigo estava próximo? Senti desprezo por mim mesma ao observá-la, se agitar novamente. Por que eu seria melhor do que algum tarado doente? Eu não era melhor. Era muito, muito pior. Relaxei os dedos, prestes a me deixar cair, mas antes me permiti fitar seu rosto durante um longo tempo, ainda intranquila. O pequeno sulco estava lá, na testa, os cantos da boca levemente para baixo. Seus lábios tremeram e então se entreabriram. Tudo bem, mãe, murmurou. Bela falava dormindo. A curiosidade se acendeu, subjugando o autodesprezo. Havia tanto tempo que eu tentava ouvi-lo em vão. A atração por aqueles pensamentos desprotegidos, ditos de forma inconsciente, era extremamente tentadora. Afinal de contas, o que as regras dos seres humanos representavam para mim? Quantas delas eu ignorava todos os dias? Pensei na quantidade de documentos ilegais de que minha família precisava para vivermos do nosso jeito. Nomes falsos, históricos falsos, carteiras de identidade que nos garantiam matrículas em escolas e diplomas que permitiam que Carlyle atuasse como médico. Documentos que faziam com que nosso grupo de adultos de idades muito próximas fosse percebido como uma família. Nada disso seria necessário se não tentássemos passar por breves períodos de estabilidade, se
não preferíssemos ter um lar. E é claro, havia a forma como custeávamos nossa vida. Leis de informações privilegiadas não se aplicavam a seres com poderes de evidência, mas certamente o que fazíamos não era honesto, e heranças passadas de um nome inventado para outro tampouco estavam de acordo com a lei. E além do mais, havia todos os assassinatos. Não lidávamos com essa questão de modo leviano, mas obviamente nenhum de nós nunca foi punido em júris humanos pelos crimes que cometera. Nós os encobríamos, o que também era crime. Então por que eu deveria me sentir tão culpado por um delito leve? As leis humanas nunca tinham se referido a mim, e essa nem era a minha primeira invasão de domicílio.